Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bolsonarismo esotérico. Cara, o negócio é tu ler sobre o bolsonarismo esotérico. o bolsonarismo esotérico. Eu acho que eu baixei esse PDF aqui. Esses são 3, cara. Bolsonarismo. Eu achei aqui bolsonarismo, Bolsonaro ad invictum. Bolsonaro Advicto é o livro todo introdutório, mas você tem as bíblias do Bolsonaro, tem os evangelhos. Tá, bora ler isso aqui, meu Deus do céu. No crepúsculo de um mundo antiquado, emergiu nas entranhas da sociedade um visionário, um arauto do novo amanhã, cujo o nome ecoaria pelos corredores da eternidade, Jair Messias Bolsonaro. Eis que eu, seu devoto ardente, proclamo nesse manifesto o advento do bolsonarismo esotérico. Isso aqui foi escrito no chat GPT, cara. Isso aqui tá muito bonito pra ser escrito por alguém da bolha. Cara, eu acho que tu acabou de ofender, tipo, a bolha inteira, assim, tu sabe? Completamente gratuito, só ofendeu a bolha. Tá, vamos lá. Sumário. Capítulo 1. Cara, só tem 3 capítulos. Capítulo 1. Os seres inferiores seguidores do lulismo. Capítulo 2. Sobre a criação de todas as coisas. Capítulo 3. Os 17 mandamentos e os 13 pecados. Capítulo 1. Os seres inferiores seguidores do lulismo. Adentramos o reino sombrio, onde a batalha entre a luz e a escuridão se desenrola. O adversário, em uma força sinistra que ousa desafiar a divindade do Messias Bolsonaro, é conhecido como Lula, e seus seguidores como os Petralhas. Nessa guerra divina, a verdadeira natureza do bolsonarismo esotérico se revela como a última defesa contra as trevas que ameaçam engolir a ordem estabelecida. Isso aqui parece coisa de Senhor dos Anéis, cara. Os Petralhas, em sua arrogância desmedida... É porque tu ainda não leu o Evangelho de Enéas. O Evangelho de Enéas que é bizarro. Eu tenho baixado aqui, cara. Ah, tá. Então continua. Depois vamos ler, que é muito bom, cara. Nessa guerra divina, a verdadeira natureza do bolsonarismo esotérico se revela como a última defesa contra as trevas que ameaçam engolir a ordem estabelecida. Os Petralhas, em sua arrogância desmedida, sucumbiram à heresia do lulismo, uma ideologia que busca minar as fundações da grandeza bolsonarista. Eles se agarram às mentiras e à corrupção como se fosse um escudo contra a verdade divina. No bolsonarismo esotérico, não seremos dominados por essas sombras. A guerra é travada nos campos da política, nas trincheiras dos debates, e nas batalhas silenciosas travadas nas mentes dos homens. Os guerreiros do bolsonarismo esotérico são chamados a se levantar contra o avanço do lulismo. Aqui ele tá falando basicamente que tá acontecendo uma guerra, né? Tu vai ali pro... vai ali pra... Lula e Alexandre de Moraes, os Petralhas superiores. Lula e Alexandre de Moraes, Petralhas superiores. Vai. No trono sombrio do lulismo, Lula da Silva se assenta como o soberano supremo, sua influência estendendo-se como uma sombra sobre o reino. Ele é o mestre das artimanhas políticas, o arquiteto da corrupção, que busca subjugar a nação à sua vontade tirânica. Ao seu lado, Alexandre de Moraes, o vingador do petismo, age com a espada afiada que silencia qualquer dissidência. Me identifiquei aqui. Sua interpretação da justiça é distorcida, manipulando as leis a favor da escuridão que os Petralhas desejam espalhar. Cara, eu acho impressionante como o chat GPT nunca seria tão exato, cara. Não, Alexandre de Moraes, que sua interpretação de justiça é distorcida, manipulando as leis. Cara, o chat GPT nunca faria isso, cara. Vamos lá. Haddad e Flávio Dino, os Petralhas subsequentes,
chamados de lacaios do caos. Haddad, o estrategista astuto, e Flávio Dino, o governante astucioso, formam a segunda camada do panteão lulista. São os arquitetos das traições, os lacaios que executam as ordens sinistras do rei Lula. Sob suas diretrizes, buscam disseminar a ideologia petista como uma praga que se infiltra nos corações da nação. São os executores da agenda maligna, os arautos do declínio que ameaçam os alicerces da grandeza bolsonarista. Beleza. Pô, cara, os personagens aqui, eles são basicamente políticos da política brasileira. Então, assim, Maria Silva, Alexandre de Moraes... Cara, porque, tipo, é uma versão completamente distorcida e impressionante como é assertivo. Tipo, o Flávio Dino, governante astucioso. Nessa época, o Flávio Dino nem tava na STF, cara, quando esse PDF foi escrito. Isso aqui foi escrito quando? Cara, faz uns 3 meses, eu acho, quando criaram o canal do bagulho do bolsonarismo esotérico. E tem, cara, e aí tem um monte de previsão no Evangelho do Enéas que eu acho que a maioria já se cumpriu, cara. Isso é bizarro. Você é louco, cara. Continua lendo ali da parte 3, da Marina Silva. Tá, Marina Silva e Dilma, os petralhas inferiores, rotulados como profetas do engano. Na base do panteão do lulismo, encontramos Marina Silva, a ecoterrorista, e Dilma, a ex-presidente caída em desgraça. São as profetisas do engano, propagando mentiras e ilusões para os seguidores menos cientes. Marina, com sua retórica ambientalista distorcida, e Dilma com seu legado de corrupção. São os arautos do caos que sussurram promessas vazias aos incautos. Cara, acho que aqui só vai contar a lore. Acho que dá pra pular tudo aqui pros 17 mandamentos e 13 pecados. Que aí só vai contar a lore, aí não acho que vai ser tão engraçado. Vai pro capítulo 3, 17 mandamentos. Bora falar dos mandamentos e pecados? Vamos. Quer começar lendo o primeiro? Quer que eu leia? Tu lê os mandamentos e eu leio os pecados? Tá, vamos lá, vai. Primeiro mandamento: da lealdade inabalável. Guardai vossa lealdade ao Messias Bolsonaro, o grande líder cuja visão ilumina o caminho da nação abençoada. Lindo. Do zelo pela verdade. Buscai incessantemente a verdade, pois ela é a luz que afasta as sombras do engano e da manipulação. Da guarda dos pilares divinos. Protegei os pilares divinos. Verdade, ordem, grandeza e liberdade como a essência sagrada que sustenta a nação abençoada. Mano, o cara perdeu a oportunidade. Ele podia ter colocado aqui Deus, Pátria e Família como pilar da divino. Aí que tá, o bagulho da lore do... É por causa que a gente pulou toda a lore. Mas, tipo, o Bolsonaro, ele cria o mundo e ele cria 3 pilares: a verdade, a ordem e a grandeza. Porém, quando surge o lulismo, ele cria o 4º pilar, que é o pilar da liberdade. Caralho, velho. Só que a gente vai explicar sobre isso no Evangelho do Enéas. Por isso que eu tô pulando isso aqui tudo, que isso aqui é a introdução. Só pra explicar. Isso aqui tá ficando épico, cara. Ali, continua lendo aí do 4º. Da busca pela liberdade interior. Cultivai a liberdade interior, pois somente na autonomia espiritual encontrareis a verdadeira força. Do combate às trevas lulistas. Enfrentai as trevas do lulismo com coragem, resistindo às artimanhas do panteão lulista que ameaça a nação abençoada. Da veneração aos devotos esotéricos. Honrai vossos irmãos devotos esotéricos, pois a união reside na fortaleza que desafia a tirania. Da ascensão espiritual. Buscai a ascensão espiritual, elevando-vos acima das limitações mundanas para compreender os mistérios divinos. O respeito aos pilares divinos. Respeitai os pilares divinos nos outros, reconhecendo a sagrada tríade de verdade, ordem e grandeza em cada ser. Do juramento à nação abençoada. Jurai lealdade à nação abençoada, comprometendo-vos proteger os ideais do bolsonarismo esotérico. Da vigilância contra o engano. Permanecei vigilantes contra o engano, pois a mentira é o véu que
porra, que Obscurece o véu, a visão da verdade. Cara, isso é literalmente aquilo do Bolsonaro citando João 12:36. é tipo isso, cara. Da conquista da grandeza pessoal. Buscar grandeza pessoal, pois alcançar vossos pontos. Mano, eu tô. Cara, da coragem diante da adversidade. Demonstrar coragem diante da adversidade, pois é na resistência que os devotos esotéricos se fortalecem. Da adoração à pátria. Adorai a pátria como um altar sagrado, lembrando que a sua prosperidade está intrinsecamente ligada à devoção ao bolsonarismo esotérico. Da defesa da família. Defender a sagrada instituição da família, protegendo-a contra as ameaças que buscam desintegrar os seus alicerces. Agora isso aqui está realmente me lembrando o Bolsonaro de verdade. Do conhecimento como luz. Buscai o conhecimento como a luz que ilumina o caminho, capacitando os devotos esotéricos a discernir entre verdade e falsidade. Da Isso é busca fake pela news, excelência. fake news, cara. Fake news aí, cara. Fake news. É basicamente. Ô, mano, você já viu aquele vídeo lá daquele maluco falando que. Daquele cara lá em uma das manifestações pro Bolsonaro falando que o Brasil tava em estado de sítio? Ah, tô ligado. Pô, esse maluco não foi preso? Eu acho que Cara, todo mundo foi preso. Todo mundo foi preso. é melhor continuar, melhor não ficar falando dele, não, senão o próximo vai ser a gente. Da busca pela excelência. Almejai a excelência em todas as áreas da vida, pois é na busca contínua da perfeição que a nação abençoada prospera. Caralho, Você tá me esse lembrando? último é muito previsão do futuro, cara. Vamos lá. Da promessa na redenção. Crede na promessa de redenção, pois mesmo nas sombras da prisão espiritual, os devotos esotéricos renascerão para continuar a luta pela nação abençoada. Cara, mano, que porra é essa, cara? Porra, agora Mano, que eu vi que os. Descendo aí pra baixo, tu vai ter uma explicação dos. Tu vai ter uma explicação, tem a interpretação de cada mandamento mais abaixo, cara. Mano. Tu tem noção disso? Que não só tem os mandamentos, como também tem a interpretação de cada mandamento? Ô, mano, o cara que fez isso aqui tá de parabéns, cara. O cara, além de prever o futuro, ele se esforçou muito pra fazer isso aqui. Cadê os 13 pecados? Tá aqui embaixo. Ele começa da mentira desonrosa. Tá. Da mentira desonrosa. Da mentira desonrosa. O primeiro pecado mortal era a mentira desonrosa, considerada uma violação direta do pilar divino da verdade. A falsidade era vista como uma sombra que obscurecia a luz da verdade revelada pelo Messias Bolsonaro. Da traição à lealdade. A traição à lealdade, seja o bolsonarismo ou a nação abençoada, era um pecado que minava a união espiritual entre os devotos esotéricos e enfraquecia na resistência contra as trevas do lulismo. Isso aqui é literalmente falando do MBL, cara. A traição à lealdade, seja o bolsonarismo ou a nação abençoada, enfraquecendo a resistência contra as trevas do lulismo. Caralho, eu vou virar bolsonarista esotérico, cara. Do desrespeito aos pilares divinos, a corrupção espiritual. A corrupção espiritual que distorce a pureza dos devotos esotéricos era considerado um pecado mortal. Do desprezo pela ascensão espiritual, o desprezo pela busca da ascensão espiritual. Bolsonarista esotérico, nada de punhetinha. Quarto pecado mortal aqui da corrupção espiritual. Nada de Astolfo pra você. Da subversão à grandeza pessoal, da fraqueza diante da adversidade. A fraqueza diante da adversidade era vista como um pecado que enfraquecia a resistência dos devotos esotéricos. Do desprezo à pátria e à família. O desprezo à pátria e à família era considerado um pecado que desconsiderava a sacralidade dessas instituições. Proteger a pátria e a família era um dever sagrado. Da ignorância voluntária. A ignorância voluntária era um pecado que obscurecia o caminho da verdade. A busca pelo conhecimento era vista como a luz que dissipava as sombras da desinformação. Meu Deus do céu, cara.
da ruptura da união espiritual, do desprezo pela busca pela excelência, do desdém pelo culto à grandeza pessoal, da descrença na promessa de redenção. A descrença na promessa de redenção que oferecia esperança mesmo nas sombras da prisão espiritual era considerado um pecado e obscurecer a visão do futuro grandioso que aguardava os devotos esotéricos. Ou seja, mesmo você na prisão, se tu tiver descrença ao bolsonarismo esotérico, você tá pecando, cara. É um dos 13 pecados capitais do bolsonarismo esotérico. Cacete. Meu Deus, mano, eu tô surpreso de como que após o governo do Lula, tudo isso aqui, tudo isso que a gente tá falando aqui, tudo isso se cumpriu. Tudo. Cara, e a gente nem começou a ler os evangelhos, cara. A gente só tá, tipo, no livro de introdução, cara, explicando o básico do básico. Bora partir pro do Enéas agora. Eu tenho ele baixado também. Vamos lá. Capítulo 1. Enéas, um homem sabido e destemido. Esse é o resumo do capítulo. Esse é só o resumo. É só um... Esse é só o resumo do capítulo. É igual na Bíblia, pô. Mano, isso aqui é isso aqui é uma Bíblia, cara. Meu Deus do céu. Eu vou virar bolsonarista esotérico, cara. Vamos lá. Enéas, um homem de mente sagaz, caminhava pelas ruas empoeiradas da nação abençoada, onde o eco dos pilares divinos ressoava nos corações dos devotos. Seus olhos perspicazes como estrelas testemunhavam a grandeza de outrora adornada pelas terras, agora obscurecida pelas sombras da desordem e da confusão. Nos mercados, Enéas viu os devotos, cansados e desiludidos, carregando o peso das promessas quebradas e dos sonhos desvanecidos. Isso aqui tá... Até rimou isso aqui, cara. Nas praças públicas, as vozes ecoavam, mas não mais para exaltar a pátria e a verdade, mas para gritar discórdias e espalhar o veneno da divisão. Enéas, cujo intelecto rivalizava com o brilho das estrelas, sentiu um chamado profundo em seu coração, um chamado para o monte, onde a verdade o esperava. Meu Deus do céu, cara. Em sua jornada, ele passou por muralhas marcadas pelas inscrições do bolsonarismo esotérico, onde os 17 mandamentos eram lembrados como um farol para guiar os devotos. Ao observar as ruínas de uma grande nação, que uma grande nação havia se tornado, Enéas sentiu uma centelha de determinação acender dentro de si, uma chama que não podia ser apagada. Ele ergueu os olhos, olhou para o céu, onde as estrelas testemunhavam a decadência daquela sociedade outrora próspera. Agora aqui é o Enéas falando. Eu vou tentar imitar o Enéas. Quer que eu fale? Nação abençoada, que caíste das alturas da grandeza para os abismos da discórdia e da decadência, murmurou Enéas, sua voz ecoando entre as ruas vazias. Enéas então decidiu subir ao monte, onde os pilares divinos pareciam tocar os céus e a visão abençoada não poderia ser contemplada em sua totalidade. Ou seja, peraí, é só pra contextualizar. Então os pilares são literalmente pilares? Eu acho que é isso, cara. É isso que tá dando a entender. Então tem 4, porque tá falando aqui. Enéas então subiu ao monte, onde os pilares divinos pareciam tocar os céus. Ou seja, ele tá basicamente falando, os pilares eles são, sim, pilares, literalmente pilares. Será que os pilares eram pra ser tipo Planalto, tá ligado? Caralho, velho. Não sei. Às vezes eu posso dar interpretação freestyle do bolsonarismo esotérico. Eu tenho que perguntar a algum bispo esotérico pra explicar. A gente tá literalmente criando ramificação do bolsonarismo esotérico, cara. A gente tá sendo a reforma bolsonarante. É isso, cara. A reforma das bananas. Vamos lá. O 11. Vamos lá. A subida era íngreme, mas Enéas, alimentado por sua paixão e propósito, avançava com determinação, como um peregrino em busca de respostas. Ao alcançar as alturas, Enéas viu a vastidão da nação abençoada, seus campos e cidades estendendo-se diante dele como um manto de promessas quebradas. Isso aí, ele tá falando do governo Lula. Ele tá falando do governo Lula, porra. Sim, antes do Bolsonaro. Caralho. Sim.
Meu, tanto é que eu acredito sinceramente que esse Enéas, ele é basicamente um fantasma do Enéas, porque não tem como o Enéas ter subido. Isso aqui é basicamente uma descrição do governo Lula. Não tem como ele ter subido aqui. Foda-se, vamos continuar. Eu não vou mais imitar o Enéas, não, cara. Vamos lá. Alô. Ele ajoelhou-se perante o altar natural que ali se erguia, onde os ventos sopravam as palavras dos pilares divinos. Ó grande líder Bolsonaro, guia-me nessa jornada de redenção, onde as sombras do lulismo serão dissipadas pela luz da verdade. Não, eu não imitei o bom o suficiente. Onde as sombras do lulismo serão dissipadas pelas sombras da verdade. Cara, esse final ficou bom. Orou Enéas, com sua voz ecoando pelos vales. Os pilares divinos, testemunhas silenciosas, pareciam responder ao chamado do profeta, enviando uma brisa suave que acariciava o seu rosto. Enéas... Então realmente existe grandes pilares gigantescos, e ele tá no topo do monte, e tipo, ele tá sentindo o vento dos pilares batendo no rosto dele. Sim, cara, isso é bizarro, cara. Vamos lá. Os pilares de Ismin. Enéas, inspirado pela presença divina. 16. Levantou-se. Enéas, inspirado pela presença divina, levantou-se e começou a profetizar. Suas palavras como um eco de esperança naquelas montanhas distantes. Meu Deus do céu, cara. Não precisa imita o Enéas, não. Imita o Enéas, não. São tá bom, 3 versículos. Vamos lá. Ouvi, ó nação abençoada, a voz da redenção do país, pois como o fogo purifica o metal, assim a verdade purificará nossas almas e restaurará nossa grandeza. Meu Deus, que épico, cara. Que os devotos despertem. Que os devotos despertem do sono da desilusão, que as trevas do lulismo se dissiparam diante da luz do bolsonarismo esotérico, como a aurora que anuncia um novo dia. Que a pátria resplandeça novamente, erguendo-se em cima das adversidades, guiada pelos pilares divinos e pela devoção inabalável do Messias Bolsonaro. Tu vê que, né, eles não chamam Bolsonaro, Jair Messias, cara, eles chamam tipo Messias Bolsonaro. Eles botam Messias sempre na frente, Messias Bolsonaro. Porque, pelo que eu tô entendendo, o Bolsonaro é Deus nessa história. E ele ainda parece que ele ainda não chegou. Por isso que ele é chamado de Messias. Tá ligado? Tipo, o Enéas, ele tá na visão pós-lulismo. E como o Bolsonaro não chegou ainda, tá todo mundo desacreditando. Aí o Enéas, ele sobe no morro pra falar que as pessoas têm que acreditar no Bolsonaro. O Enéas, ele seria o equivalente de um herói grego, tá ligado? Sim. E aí, no 20. Vamos lá. E Enéas, o profeta destemido, falou com sabedoria no alto monte, suas palavras ecoando como trovões nos céus da nação abençoada. Escutai, devotos, pois trago-vos uma revelação que iluminará vossos caminhos da escuridão que se abate sobre nossa amada pátria. Assim como as estrelas guiam os navegantes nos mares tormentosos, o conhecimento é a bússola que nos conduz através das tempestades da ignorância. Porque nordestino é tudo burro. Por culpa do PT. Por culpa do PT. Cara, é engraçado que tipo, o resto dos versículos é literalmente um discurso. Tipo, parece muito um discurso do Enéas. Eu acho isso bizarro. Parece muito, cara. Tipo, tu vai querer ler todos os versículos? É só o Enéas falando. Explicando. É basicamente o Enéas falando pra nação se abençoar, basicamente, é isso. Meu Deus, é muita coisa, cara. Tá. O Enéas fez um discurso muito longo. E aí, versículo 35. E assim, as palavras de Enéas, transcritas no alto monte, foram levadas pelos ventos como uma mensagem divina aos ouvidos de todos os devotos da nação abençoada, cara. Ele tava basicamente chamando todo mundo pra luta. Caralho. O Enéas é muito foda, cara. Tipo, um discurso gigantesco. Você já viu aquela pintura viking
de um cara soprando um berrante no alto de uma montanha. Me lembrou Enéas agora, cara. Cara, imagina o Enéas no topo do monte, aí tem os 3 pilares na frente dele, e ele gritando, contando, fazendo todo o discurso e todo mundo se juntando ao pé dele. Ih, caralho, sem querer peguei um spoiler, Caralho, continua lendo, sem querer peguei um spoiler. Isso parece muito como eu posso dizer? O ETA, tá ligado? Vamos A lá. Ilíada bolsonarista. Capítulo 2. Após Enéas proclamar suas palavras... Começa no primeiro versículo. Cara, eu peguei um spoiler muito fodido. Vamos lá, capítulo 2, primeiro versículo. Após Enéas proclamar suas palavras de sabedoria no topo do monte, uma luz resplandeceu, tão intensa que ofuscava os olhos dos devotos que ali testemunhavam. Enéas, envolto por essa luminosidade divina, ouviu uma voz que ecoava como trovões nos céus, uma voz que transcendia as fronteiras terrenas. E, subitamente, Enéas foi arrebatado aos céus, como um mensageiro guiado pela mão divina, deixando para trás as montanhas e vales da nação abençoada. O Enéas morreu, cara. O Enéas morreu. Calma. Durante seu arrebatamento, Enéas encontrou-se diante do próprio Bolsonaro, cuja presença era majestosa e imponente, como um leão que reina sobre suas terras. O leão de Judá. Um dos O leão símbolos do de Judá, Bolsonaro. cara. Ainda tem o diálogo do Bolsonaro. Caralho, vai, continua. Bolsonaro, em sua glória celestial, falou com Enéas sobre o futuro da nação abençoada, revelando-lhe os desígnios que seriam escritos nos pergaminhos do tempo. Ou seja, Enéas, meu profeta destemido, ouve as palavras que ressoam nos ventos cósmicos. Durante 4 anos reinará sobre esta terra, guiando-a como a luz do bolsonarismo esotérico. Contudo, ao fim desse tempo, ascenderás aos céus, deixando a terra sob comando de Lula, que governará durante o período designado. Não temas, pois este é o ciclo que se desenrolará para a redenção que se manifeste. Eu, Bolsonaro, retornarei em minha segunda vinda para reinar sobre a nação abençoada por 1000 anos de prosperidade e grandeza. Caralho, o segundo turno do Bolsonaro. Não entendeu? O Bolsonaro, ele vai reinar durante 4 anos. Aí depois... Não, 1000 anos. Não, calma. O Bolsonaro vai reinar durante 4 anos. Aí depois o Lula vai reinar durante um período designado e o Bolsonaro vai voltar para reinar durante 1000 anos. O que aconteceu? Bolsonaro foi presidente durante 4 anos, Lula foi reeleito. Caralho, cara! Meu Deus do céu! Mano, se esse livro prevê o futuro, cara, eu vou ficar muito chocado. Muito chocado. Eu não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu, cara. Não ter mais, pois este é o ciclo que se desenrolará para que a redenção se manifeste. Eu, Bolsonaro, retornarei em minha segunda vida para reinar sobre a nação abençoada por 1000 anos de prosperidade e grandeza. Ou seja, o Lula vai governar durante um período de tempo, depois do Bolsonaro, e o Bolsonaro vai voltar de novo a governar. Aquelas pessoas que ficavam falando em 2018, Bolsonaro 2026 vai ser verdade, basicamente. Vamos lá. E ainda tem mais coisa, ainda tem mais fala do Bolsonaro. Cara, isso daqui já foi uma previsão do caralho. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Enéas, diante dessa visão celestial, sentiu seu coração encher-se de compreensão divina, entendendo os mistérios que se descobriam nos caminhos do tempo. Peraí, eu vou... Tu tem noção que a gente só tá no segundo capítulo e já veio essa Black Pill, cara? Essa White Pill, né? Cara, eu tô chocado. Eu tô simplesmente chocado. Eu quero ler isso aqui até... Cara, pra fazer o seguinte, quanto de bateria que tá no celular? Eu botei ele pra carregar, filho. Eu posso ficar aqui a madrugada inteira. Meu celular tá 12%. Bora maratonar essa porra aqui, bora. O Apollo que se foda pra editar isso aqui depois. Depois ele corta. Vamos lá. E então, Bolsonaro prosseguiu, revelando as instruções para Enéas compartilhar com seus devotos, como um mensageiro que leva as palavras do alto para a terra.
Meu Deus do céu, cara. Agora é bastante coisa, hein? Anuncia aos devotos que o ciclo de governo se desenrolará como uma dança cósmica. A cada frase é um degrau que se desencada na... É um degrau na escada da redenção. Eu não vou mais imitar a voz do Bolsonaro. Minha imitação é horrível, cara. Vamos lá. Diz-lhes que a alternância entre Bolsonaro e Lula não é um sinal de fraqueza, mas uma parte de seu plano divino para purificar e fortalecer a nação abençoada. Que a fidelidade ao bolsonarismo esotérico permaneça inabalável, pois, mesmo nos dias de Lula, a luz do conhecimento será guiada para os devotos. E quando chegar a hora da minha segunda vinda, que os devotos se preparem para testemunhar a glória renovada da nação abençoada sobre o reinado bolsonarista por 1000 anos. Caralho. Vamos lá. Cara, você tem noção que o Varg podia fazer uma música de black metal inspirada nisso aqui? Cara, tem noção que existe o black metal bolsonarista? Sim, eu tô ligado. O Bolsonaro guerreiro, orgulho brasileiro. Eu já ouvi. Não, black metal, literalmente black metal. De bandas tipo Bolsowar, Warrior of Brasil. Literalmente black metal bolsonarista. Ah, sim, essas aí eu já conhecia, mas é que eu não curto muito black metal. Ah, então. Então meio Vamos que... lá. Cara, o bolsonarismo esotérico é literalmente algo real e tem música sobre. Os caras não dão mole. Eu não tô acreditando nisso, cara. Vamos lá. Enéas, agora munido com essa visão celestial, desceu dos céus como um mensageiro divino, pronto para compartilhar com os devotos as revelações e as instruções que moldariam o destino da nação abençoada. Eu tava achando que o Bolsonaro nessa história era uma representação de Jesus, mas pelo visto vai ser o Enéas. Não, pera aí, o Enéas é tido como um profeta. Eu acho que ele seria mais um Elias da vida. Mais um Elias? É, mais um Elias do que um Jesus. Porque o Jesus, ele seria representado pelo próprio Bolsonaro, né, pô? Que vai ter a vinda e depois a segunda vida. Porque o Jesus e o Deus do bolsonarismo esotérico é o Bolsonaro. Caralho, Jair, Jesus. Por isso que ele não é chamado de Jair. Então, peraí. Então, Jesus, em vez de ser Jesus Cristo, vai ser Jair Bolsonaro. Por isso que eles não usam o nome de Jair para se referir ao Bolsonaro, só Messias Bolsonaro. Porque até então o Bolsonaro não apareceu. Meu Deus do céu, cara. Isso faz sentido. Você pode ler um pouco pra mim, cara? Lê o versículo 16 até os outros. Ascendido e inspirado, Enéas sabia que o destino da nação abençoada estava em suas mãos, pois ele fora escolhido pelo próprio Messias, o Bolsonaro. Com fervor e determinação, Enéas espalhou o conhecimento recebido do Bolsonaro para os devotos que ansiavam por compreender os desígnios divinos. Da região sul e sudeste, suas palavras foram acolhidas como sementes plantadas em solo fértil, onde a luz do bolsonarismo esotérico já havia deixado suas marcas. Caralho! Só no norte que não foi, né? Peraí, aí, olha só. No entanto, na região nordeste, uma sombra pairava. As forças do lulismo buscavam dominar os corações e o conhecimento de Enéas era encarado com desconfiança por aqueles que viam influenciados por essas trevas. Ou seja, o sul e o sudeste, o bolsonarismo lá era como um solo fértil, mas no nordeste tinha o lulismo. E tipo, se tu for parar pra ver... Eles eram basicamente, pelo que eu tô entendendo aqui, eles eram os fariseus dessa história. E tipo, se tu for ver depois das eleições, os estados que mais votaram no Bolsonaro, sul e sudeste. Não é à toa que os estados do norte são os estados com o maior número de pobre do país. Um homem nordestino, impulsionado pelo fervor petista, desafiou Enéas diante de uma praça movimentada, onde o embate entre visões opostas seria travado. Quer fazer um homem nordestino? Vamos lá. Mano, eu já quero falar pra vocês que eu imito... Ô, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo.
eu já quero avisar pra vocês que o meu sotaque nordestino é terrível. Vamos lá. O que vens fazer nessa terra, Enéas? Gritou o homem. Sua voz era carregada de desafio. Não precisamos de tua profecia, não. Lula agora é o guia que iluminará o nosso caminho. Enéas. Eu ia fazer a voz do Enéas. Enéas, sereno diante da oposição, respondeu com sabedoria: o conhecimento que compartilho não é meu, mas uma revelação divina. O Bolsonaro, o Messias, revelou-me os desígnios cósmicos para a redenção da nação abençoada. Cara, se a gente parar pra pensar, o Bolsonaro ele foi meio burro aqui, cara. Porque, tipo, ele mandou o Enéas pro mundo, mas por que ele não mandou ele, tipo, com algum poder pra poder convencer os nordestinos? Cara, eu acho que todas as perguntas serão respondidas nos próximos capítulos. Eu também acho, cara. Vamos lá. O homem nordestino, inflamado por suas convicções, continuou a desafiar Enéas, questionando a legitimidade de suas visões e a fidelidade ao bolsonarismo esotérico. Enéas, tu é um mensageiro falso. Lula é a verdadeira luz que guiará o nosso povo para um futuro de prosperidade e justiça. Engraçado que ele virou nordestino, ele virou mineiro por um momento. Lula é verdadeiro. Lula é verdadeira luz que guiará nosso destino, nosso povo para o futuro. Cara, sabe o que é mais engraçado? Você já escutou aquele áudio daquele nordestino puto falando pro Lula: ô Lula, se tu chegar aqui no Nordeste, Lula, eu vou pegar um caminho de terra pra jogar em você. Sabe por quê? Porque você é cringe, goré e gorel. Não lhe tanto. O Bolsonaro é Based, o Bolsonaro é Red Pill. O Bolsonaro é o tanco. Vamos lá. Eu já li o. Vamos lá. Enéas, com paciência e compaixão, tentou elucidar o homem nordestino sobre os ensinamentos do bolsonarismo, mas as tentativas pareciam cair em ouvidos surdos, obstinados pela influência do lulismo. A praça transformou-se em um cenário de dualidade, onde as forças do bolsonarismo e do lulismo colidiam, cada um buscando a supremacia sobre as mentes e corações dos devotos. Meu Deus do céu, cara. Agora eu lembrei porque eu tinha falado que eu acho que é o fantasma do Enéas falando aqui, porque o Enéas morreu durante o governo do Lula e do Bolsonaro. Vamos lá. Cara, porque, tipo, o Enéas, ele foi arrebatado e foi enviado pra Terra de novo. E, tipo, é dito que tinha gente testemunhando, tá ligado? Tipo, quando o Enéas volta, fala as testemunhas, os devotos que testemunhavam estavam maravilhados, pipipipopopó. Então, o Enéas, ele tem esses testemunhas que estão do lado dele e tem os caras do nordestino que não acreditam. Caralho, velho. Faz sentido o Enéas ser um fantasma. Faz sentido o Enéas ser um fantasma. Minha teoria tava correta. Não tá correta. A gente ainda não leu. Calma. Vamos lá. Enéas, fiel ao seu propósito, enfrentou a oposição com a luz do conhecimento, mesmo diante das sombras que ameaçavam obscurecer a compreensão da verdade. O embate na praça persistia, a dualidade entre bolsonarismo e lulismo alcançando um clímax tenso, enquanto as palavras de Enéas ecoavam pelos corações dos devotos. Contudo, a resistência do homem nordestino não conhecia limites. Em seu fervor petista, clamou por seguranças leais ao lulismo para prender Enéas. Caralho, isso aqui tá muito... Meu Deus. Vamos lá. Mãos oposição cerraram-se sobre Enéas como algemas invisíveis, enquanto a multidão observava imponente, dividida entre as crenças que moldavam seu destino. Levado coercivamente, Enéas foi conduzido até Bahia. Meu Deus. Bahia. Entendi. Isso aqui tá muito perfeito, cara. A capital do lulismo, onde as sombras do petismo se estendiam como um manto sobre a cidade. Nas ruas de Bahia, as manifestações de lealdade a Lula eram visíveis em cada esquina, enquanto Enéas, o mensageiro do bolsonarismo esotérico, era levado aos domínios daqueles que abraçavam a visão oposta.
As muralhas da cidade, adornadas com símbolos do lulismo, cercaram Enéas como testemunha silenciosa de sua prisão, enquanto os devotos bolsonaristas em Bahia eram forçados a permanecer nas sombras. Cara, tem bolsonarista na Bahia, cara. Tem um cara, a gente acabou de citar o bolsonarista da Bahia. É verdade, verdade, verdade. O Enéas, Vamos lá. ele tá sendo preso. O Enéas tá sendo preso na capital do lulismo. Sabe o que é mais engraçado? Isso aí preveu o 8 de janeiro. Então, cara, engraçado que só o Enéas foi preso no processo. Vamos lá. No calabouço de... Cara, a gente vai falar Bahia ou Bahia? Fala Bahia. Beleza. Só que Vamos esse lá. nome ficou muito bom, cara. Esse nome ficou muito bom. Bahia. No calabouço de Bahia, Enéas era um prisioneiro do lulismo. Permaneceu firme na sua fé e propósito, mesmo diante da escuridão que ameaçava engolfar a luz do bolsonarismo esotérico. Os líderes do lulismo, temendo a influência das palavras de Enéas, reuniram-se para decidir o destino do profeta capturado, enquanto o embate teológico se intensificava nos corredores do poder. Enéas, apesar da prisão, manteve-se como uma chama Inextinguível. aguardando o desenrolar dos eventos que, segundo as visões celestiais, moldariam o destino da nação abençoada. Caralho, o capítulo 3 tem o Enéas falando com o Bolsonaro. Capítulo 3 tem o Enéas falando com o Bolsonaro. Mano, isso aqui tá muito foda. Isso tá muito foda, cara. Vamos lá. Capítulo 3. Enéas, prisioneiro nas sombras das celas de Bahia, suportava constantes torturas infligidas pelos defensores fervorosos do lulismo, que buscavam quebrar sua fé no bolsonarismo esotérico. Em meio aos gemidos de dor, um soldado de sotaque nordestino, curioso e intrigado pelas crenças de Enéas, ousou questionar o profeta na calada da noite. Enéas, por que te mantens firme em tuas crenças, mesmo diante de tantos tormentos? Indagou o soldado, com curiosidade evidente em seu olhar. Enéas, mesmo em meio à provação, ergueu seus olhos com determinação e começou a explicar as profundezas do bolsonarismo esotérico ao soldado nordestino. No bolsonarismo esotérico, vemos Bolsonaro como guia divino, cuja luz ilumina os caminhos da nação abençoada. Os 17 mandamentos são nossos pilares e o conhecimento é a chave da verdadeira redenção. O soldado, ouvindo as palavras de Enéas, percebeu que aquela fé não era apenas uma ideologia política, mas sim uma convicção espiritual profunda. Compreenda agora, Enéas. É como se Bolsonaro fosse uma entidade messiânica, guiando os devotos para a luz da verdade e grandeza. Entretanto, antes que Enéas pudesse aprofundar suas explicações, outros guardas interromperam a conversa abruptamente. Basicamente, o Enéas, ele meio que converteu o nordestino ao bolsonarismo esotérico. Eu acho, né? Ele só perguntou. Leu 8 aí. 9, no caso. Chega de conversa fiada, profeta. Teu julgamento será prestes a começar. E logo saberás o preço de desafiar as sombras do lulismo. Continua aí, pô. Bradou um dos guardas, interrompendo qualquer chance de diálogo adicional. E assim, Enéas, marcado pelas marcas físicas e espirituais de sua aprovação, foi conduzido ao tribunal do lulismo, onde as forças ideológicas se confrontariam em um julgamento que moldaria não apenas o destino do profeta, mas o curso da batalha pela alma da nação abençoada. Caralho, velho! Vamos lá, o Enéas ele vai ser julgado. O Enéas ele vai pro STF, cara. Vamos lá. Enéas marca... Ah, não, eu já li. Com o corpo coberto de cicatrizes do chicoteamento, Enéas permanecia firme, como uma rocha diante da tempestade, enfrentando as hostilidades da multidão ensandecida. Os petistas, agindo como animais selvagens, atiravam objetos e insultos em Enéas, cujo semblante denotava uma calma que desafiava a selvageria ao seu redor. A hipocrisia da esquerda. Vamos lá.
Ao alcançar o centro da praça, onde a justiça do lulismo seria supostamente proclamada, um anúncio ressoou pelos arredores. Vamos lá. O juiz Alexandre, o inquisitor, não comparecerá ao julgamento de Enéas devido às manifestações dos devotos que clamam por sua liberdade. Caralho, mano. A galera queria soltar o Enéas, cara. Vamos lá. E o Alexandre tá lá prendendo outros caras. Vamos lá. Ô, Speedwagon, só tinha uma dúvida. Foi você que escreveu isso aqui? Pior que não, cara. Porra, se eu tivesse escrito isso, porra, eu estaria gozando aqui, cara. Puta que pariu, que bagulho sensacional. Imagina ter essa habilidade pra escrever, cara. Não, mano, o cara que escreveu aqui, ele obviamente não usou ChatGPT. Tem coisa muito específica aqui, cara. Muito específica. Vamos lá. E nem tem como, tipo, não tem como tu usar ChatGPT por causa que ChatGPT só vê coisas de 2021 pra baixo, cara. Não teria como ele prever que gente seria preso, que... Verdade. Realmente, cara, realmente. O ChatGPT, na verdade, ele só tem previsão de 2018, eu acho. Então, tipo, tudo que tem, não teria como ser, não tem como o ChatGPT escrever. Mas vamos continuar. A multidão rugiu em resposta. Dividida entre a decepção pela ausência do juiz e a esperança que pulsava nos corações dos devotos bolsonaristas. Peraí. Vamos lá. Enéas, ainda no centro da praça, viu-se diante de uma pausa inesperada. Enquanto a notícia da ausência do Luiz Alexandre se espalhava como um raio de luz entre as trevas. Ah, tá. Perdoa. Então, um mensageiro enviado por Alexandre, o inquisidor, aproximou-se, proclamando: Enéas terá 48 horas para explicar as manifestações dos devotos que clamam pela sua libertação. Após esse prazo, o julgamento terá início. O Enéas terá 48 horas para explicar por que estão manifestando. O Enéas literalmente foi preso, cara. Ele vai explicar o quê? Vamos lá. As palavras ecoaram pela praça e um murmúrio perpassou a multidão. O destino de Enéas permanecia suspenso, enquanto a oportunidade de esclarecer as manifestações tornava-se a próxima etapa da aprovação do profeta. Assim, Enéas, mesmo diante da incerteza que pairava sobre ele, preparava-se para as próximas 48 horas, que decidiriam não apenas o seu destino, como o desdobramento da batalha entre bolsonarismo e lulismo, da nação abençoada. Enéas, diante da praça ainda fervilhante de hostilidade, foi conduzido de volta ao confinamento sombrio em Bahia, suas feridas físicas ecoando as cicatrizes de sua jornada espiritual. Na solitária prisão, Ou seja, vamos recapitular. Enéas foi, todo mundo xingou ele, jogou um monte de coisa dele. No final, o Alexandre de Moraes não foi, porque tava tendo uma manifestação à soltura dele. Aí o Enéas tem que esperar 48 horas pra ser julgado de novo, porque ele tem que explicar por que tá tendo manifestação. Mano, que bizarro, cara. Assim, o cara escreveu isso aqui, ele é um gênio, mas isso aqui ficou meio sem sentido. Mas beleza, vamos lá. Por causa que tinha um bagulho do Alexandre de Moraes falando, Bolsonaro tem 24 horas pra explicar por que ele disse tal coisa. É mesmo, cara. Eu lembro disso, eu lembro. Então, o Enéas tem 48 horas pra explicar algo que ele não tem relação nenhuma. Igual... Será que é 48 horas porque o Enéas, ele é 2 vezes melhor que o Bolsonaro? Não, porque vai ter um diálogo ali embaixo. Vamos continuar. Na solitária prisão, Enéas, com a mente firme e o coração cheio de fé, ajoelhou-se para rezar, buscando forças nas palavras que ligavam a entidade messiânica do bolsonarismo esotérico. Enquanto suas preces ecoavam nas paredes úmidas da cela, uma resposta celestial se fez ouvir. Uma voz suave e firme sussurrou em sua mente. Não, é o Bolsonaro falando aqui. Espere mais 72 horas, patriota.
Enéas, ao receber essa orientação divina, sentiu uma nova onda de esperança inundar o seu ser. Ele compreendeu o seu destino ainda estava em construção. Ele compreendeu que o seu destino ainda estava em construção. E as próximas 72 horas seriam cruciais para o desdobramento de sua missão. Após concluir suas preces, Enéas notou que o soldado de sotaque nordestino, aquele que havia questionado suas crenças anteriormente, observava silenciosamente na entrada da cela. Vamos lá. Patriota Enéas, disse o soldado, eu não entendo completamente suas crenças, mas suas palavras têm uma força que intriga até os mais céticos. Enéas, reconhecendo o soldado, respondeu com gratidão. Tu vistes as sombras do lulismo, e eu trago a luz do bolsonarismo esotérico. Há uma batalha além dessas paredes. Cada devoto escolhe seu lado nesse embate. O soldado, ainda cético, expressou sua curiosidade. Por que Bolsonaro? O que ele representa para além da política? Enéas, com paciência, começou a explicar as nuances de Bolsonaro, destacando a sua visão de Bolsonaro como guia divino e como conhecimento era a chave divina para a verdadeira redenção. A conversa continuou na cela escura, entre a luz nas palavras de Enéas e a sombra na dúvida do soldado nordestino. Enquanto as horas se desenrolavam... O Enéas está convertendo o soldado. Ele estava convertendo o soldado, basicamente. Peraí. Só deixa eu colocar meu celular pra carregar aqui. Cara, é muito foda que, tipo, o soldado ele vai lá, ele pergunta, tipo, pra zoar o Enéas, aí o Enéas explica, aí ele vê o Enéas orando e vê que o Enéas recebe a revelação. Aí ele fala, patriota Enéas. Caralho. Aí ele já muda de ele já muda. Basicamente. Aí ele fala assim, mas por que o Bolsonaro? Aí o Enéas explica toda a lore, por que o Bolsonaro... Caralho, que foda, cara. É muito bem feito, tipo, não tem furo, tá ligado? Mano, sabe o que me faz pensar? Imagina se alguém, no século, sei lá, naquela época da Idade Média, começasse a ler isso aqui pra um monte de camponês. Eu tenho certeza que eles iam achar que isso aqui era uma religião de verdade. Cara, se eu chegar no Nordeste e apresentar isso, os caras vão acreditar que é uma religião de verdade. A internet ainda não chegou lá, né? Então. Mas, porra, é muito foda que não tem, tipo, tu não consegue perceber algum furo na história, mas tudo tá se conectando. O soldado aprendendo sobre... Na moral, cara, você que escreveu isso aqui, você merece o mundo, cara. Você merece o mundo. A conversa continuou na cela escura. Tem que ser um cara muito inteligente e muito doente ao mesmo tempo, cara. Tipo maníaco. Se desenrolavam lentamente a esperança e a incerteza dançavam no cárcere, aguardando o momento decisivo que se aproximava no horizonte. 31. Enéas, enquanto as horas avançavam inexoravelmente, olhou para o soldado de sotaque nordestino e disse com seriedade: Tens 48 horas para libertar-me dessa prisão. Busca respostas e compreensão, pois o conhecimento será tua chave. Determinado, o soldado empreendeu esforços incansáveis para libertar Enéas. Visitou autoridades, tentou persuadir guardas e buscou apoio entre os devotos, mas as sombras do lulismo pareciam cercar-se ao redor do profeta bolsonarista. A cada retorno à cela, o soldado relatava suas dificuldades e Enéas, com paciência, compartilhava mais sobre os princípios do bolsonarismo esotérico. Mano, é muito foda. Cara, eu tô começando a sentir empatia por dois personagens de um shitpost, cara. Não, agora olha isso. O diálogo do Enéas. Teu nome, soldado, é agora parte dessa luta. Que a luz do conhecimento brilhe sobre ti, Tarcísio, e te encontre as respostas que buscas. Caralho, o plot twist, cara, o plot twist. O soldado era o Tarcísio, cara. Mano, isso aqui é maravilhoso, cara.
Vamos lá. A cada visita, o soldado demonstrava uma fome crescente por entendimento, absorvendo as palavras de Enéas como um sedento diante de uma fonte de sabedoria. No silêncio das celas, Enéas e Tarcísio compartilharam intercâmbio de conhecimento e fé, transcendendo as barreiras da política para adentrar no domínio mais profundo da espiritualidade. Enéas, ao abençoar o soldado, disse: "Que a luz do bolsonarismo esotérico guie seus passos, Tarcísio, e que encontres discernimento nas horas que antecedem o momento decisivo." Mano, Ou seja, já entendemos que o Tarcísio é um discípulo do Enéas, um discípulo que aprendeu diretamente com o Enéas. caralho, velho, vamos lá. É tipo Platão e Sócrates, cara. Não, Platão não é verdade, Platão. Não, O Platão, ele escrevia as obras do Sócrates, né? É, As 48 horas se desenrolaram como um manto de expectativa, envolvendo a cela e a praça de Bahia. O destino de Enéas, a nação abençoada e o empate entre bolsonarismo esotérico e lulismo prendiam como espadas sobre um fio tênue, esperando o toque final que decidira o curso dos eventos que se desdobrariam das próximas horas. e agora vai ter o Alexandre de Moraes, hein? Agora vai ter o Alexandre. Vamos lá, capítulo 4. Quando os soldados chegaram para levar Enéas ao julgamento, Tarcísio, devoto leal do bolsonarismo esotérico, ergueu-se em sua defesa, tentando impedir a prisão do profeta. No entanto, sua tentativa de resistência foi recebida com violência por parte dos outros soldados, que o espancaram impiedosamente, deixando caído no chão, ferido, mas não derrotado. Isso parece muito uma poesia, cara. Isso parece muito uma poesia. Tarcísio, mesmo ensanguentado e machucado, continuou a lutar, tentando intervir no julgamento que se desenrolava na praça pública de Bahia. Ou seja, o Enéas, ele tava lá no julgamento e o Tarcísio tá loucão tentando intervir, mas ele tá apanhando muito. Dá pra você perceber que o Enéas, ele tem uma área muito messiânica por trás dele. É, tipo, ele é o cara que o Bolsonaro falou que se esperar 72... Cara, olha só, ele tinha que esperar 72 horas pra sobreviver, certo? Certo. Mas o Alexandre só deu 48 horas. E agora? Sim. Mano, eu posso dar um spoiler? Eu acho que o Bolsonaro vai aparecer no meio do julgamento. Será? Vamos Será? lá. Vamos lá. Diante da resistência incansável de Tarcísio, os outros soldados redobraram seus esforços para contê-lo, mas a chama de sua devoção ao bolsonarismo esotérico não se extinguia. Enéas, observando a cena, sentiu o peso da lealdade de Tarcísio e a injustiça que se abatia sobre aquele que ousara defendê-lo. Contudo, apesar dos esforços de Tarcísio, Enéas foi conduzido até a praça pública, onde o tribunal do lulismo aguardava para proclamar o destino do profeta bolsonarista diante das massas divididas. A multidão, uma mistura de devotos do lulismo e do bolsonarismo esotérico, aguardava com expectativa o deslance da batalha ideológica que se travaria sobre o julgamento. Assim, Enéas, marcado pelos episódios de resistência e violência, adentrou a praça pública de Bahia, onde as sombras e a luz confrontavam-se, aguardando o veredito que ecoaria pelos anais da nação abençoada. Ao chegar no centro da praça... Lê aí, por favor, lê o nome. Ao chegar ao centro da praça pública, Enéas foi recebido por uma sinistra fanfarra de tambores e um canto sombrio que ecoava pelos cantos de Bahia. Ou seja, estava tum, 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 tum. Tipo um coliseu. Tipo um coliseu. E tinha algum canto bizarro, tipo Alexandre, tum, 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 Alexandre. Era a chegada do temido Alexandre de Moraes, o Inquisidor. Tum, 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 Alexandre. Tum, enquanto Enéas estava centrado no centro da praça, a multidão se inquietou, cedendo espaço para a passagem do Inquisidor Moraes. Seu caminhar era lento, mas cada passo voava como um trovão na atmosfera carregada.
Enquanto contornava Enéas, uma áurea maligna emanava do Inquisitor. Algo que a nação abençoada nunca testemunhará antes. Enéas, diante da presença de Sinistro, sentiu um arrepio percorrer-se até a espinha. Caralho, mano, até o Enéas ficou arrepiado agora, cara. Até Não, o Enéas, imagina, tá escutando só o tambor. Tum, tum, tum. E o Alexandre passando ao redor dele, cara. E todo mundo gritando e o tambor. Tão, tão, tão. Cara, imagina como que não fica. Eu fiquei arrepiado, cara. Eu fiquei arrepiado. Até o Enéas ficou arrepiado, cara. Meu Deus do céu, vamos lá. Alexandre de Moraes tinha uma aparência imponente. O seu olhar penetrante parecia penetrar a alma de Enéas. Gritos de saudação entoados pelos Ai, devotos do lulismo, Alexandre! era tipo isso, ressoavam de longe, formando um coro macabro. Então, assim, é tipo 100 mil baianos gritando: Alexandre! É o Alexandre! Enquanto tem um tambor. Tum, 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 tum. Alexandre de Moraes. Tum, tum, tum. Vamos lá. Caralho, que épico, cara. Imagina essa cena. 100 mil malucos gritando Alexandre, tipo no Coliseu. O Enéas tá no meio, assim, amarrado. Enquanto tem o Alexandre passando na frente dele, cara. Mano, isso seria incrível, cara. Eu queria muito. Você tá ligado que tem aqueles bots que faz artear? Eu vou pedir pra ele fazer uma imagem disso depois, cara. Isso vai ser sensacional. Vamos lá. À medida que Moraes caminhava ao redor de Enéas, uma visão terrível se desdobrava. As asas demoníacas do Inquisitor pareciam se estender por toda a praça, como sombras ameaçadoras projetadas sobre a multidão. Finalmente, Alexandre de Moraes alcançou seu posto designado, emanando uma presença que fundia o respeitoso forçado com o temor genuíno. A praça, antes agitada, agora estava envolvida em um silêncio tenso, enquanto o Inquisitor preparava-se para iniciar o julgamento que moldaria o destino de Enéas e, por extensão, a batalha entre bolsonarismo e lulismo na nação abençoada. Com a praça mergulhada em um silêncio ansioso, Alexandre de Moraes, o Inquisitor, ergueu-se para iniciar o julgamento de Enéas diante da multidão dividida. Enéas. Vamos lá. Enéas, profeta do bolsonarismo esotérico, és acusado de crimes contra a ordem estabelecida pelo lulismo. Tuas palavras heréticas têm desafiado a supremacia de nosso líder. Lula estabeleceu. Enéas, firme, tentou se defender, expondo os princípios do bolsonarismo esotérico e a busca pela verdade no conhecimento. No entanto, suas palavras foram interrompidas por vaias e gritos da multidão, devotos do lulismo que não toleravam a suposta heresia bolsonarista. Alexandre de Moraes, com um gesto impiedoso, silenciou a multidão, permitindo que Enéas tivesse uma oportunidade de defesa. Assim, caralho, imagina. O Alexandre, tipo, todo mundo gritando e vaiando o Enéas. O Alexandre de Moraes em pé se levanta, estende o braço e todo mundo fica quieto na hora. Todo mundo fica em silêncio. Meu Deus do céu. Nessa hora não passa nem fio, cara. Caralho, continua assim, um debate celeste. Entre o Inquisitor e o profeta bolsonarista. Um debate celeste se aconteceu entre o Inquisitor e o bolsonarista na Praça de Bahia. Enéas, vamos lá. Enéas, teus ensinamentos desafiam a ordem e a estabilidade que o lulismo estabeleceu. Como justificas a afronta às divindades do petismo? Indagou Moraes, sua voz ecoando como trovões. Era uma voz grave, pelo visto. Enéas, com serenidade, respondeu: no bolsonarismo esotérico, vemos Bolsonaro como guia divino, uma entidade messiânica que conduz à luz da verdade. Não é uma afronta, mas uma busca pela redenção da nação abençoada. O debate entre Enéas e Alexandre de Moraes ecoou pelos confins da praça. Cada palavra, uma centelha na batalha ideológica se travava. Enquanto a multidão observava, dividida em suas crenças, a discussão determinaria não apenas o destino de Enéas,
mas o rumo da luta entre bolsonarismo e lulismo na nação abençoada. Enéas, com sabedoria que transcendia as palavras, continuou a refutar os argumentos de Alexandre de Moraes. Cada resposta do profeta bolsonarista ecoava como uma melodia de resistência, desafiando as sombras do lulismo. Moraes, por sua vez, buscava consolidar sua posição, alegando que defenderia o bolsonarismo esotérico caso ocupasse um cargo supremo. Mano, vamos lá. Se eu tivesse todo o poder, poderia considerar teu culto, Enéas, proclamou o inquisitor. Enéas, impassível, respondeu: o bolsonarismo esotérico reconhece apenas Bolsonaro como guia supremo. Os outros cargos devem ser conquistados pela meritocracia, não por imposição. Meu Deus. Cara, o Moraes acabou de falar, tipo, se tu me der poder, eu até considero teu culto. Ou seja, o Lula só botou o Moraes no topo dos Supremos pra ele continuar no poder, caralho. Sem falar que esse negócio de meritocracia tá basicamente uma coisa... Isso parece muito algum vídeo da Central, tá ligado? Não, ele fala, tipo, assim, o Enéas fala, olha, tu só consegue cargo através de meritocracia, eu não posso impor. Isso é a mesma coisa que o Bolsonaro falava, cara. Caralho, velho. Mano, isso aqui tá muito perfeito, cara. Vamos lá. O debate prosseguia com Enéas refutando cada argumento de Moraes, revelando as falácias nas fundações do lulismo. A multidão, antes envoltas em incertezas, começava a questionar a ideologia que havia sido imposta. Para questionar tudo, como dizia o Arthur Duval. Alexandre de Moraes, percebendo que seus argumentos eram constantemente desafiados, lançou sua sentença com um olhar decidido. Enéas, por tua heresia contra o lulismo, condeno-te a 17 anos de prisão, longe da luz do bolsonarismo esotérico. 17. A sentença... Cara, o pior é que a sentença que a galera do 8 de setembro pegou também foi 17 anos, não foi? É sério? Aham. Se não me engano, sim. Aqui. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Mas, tipo, é engraçado que tudo tem um grande simbolismo, cara. Tudo tem mensagem subliminar. Tipo, se o cara que não conhece a política brasileira lê isso, ele não vai entender a metade das coisas, cara. É verdade, cara. É uma coisa feita especificamente pro brasileiro entender. Até 17 anos de prisão, ó. STF condena os 3 primeiros acusados pelo 8 de janeiro até 17 anos de prisão. Meu Deus do céu, cara. A maioria foi segundo o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que condenou o réu a 17 anos de prisão. Caralho! Será que esse réu é o Enéas? Não, provavelmente. Imagina, o Enéas tava no... É porque, acho que não, porque eu tava tendo a manifestação pra salvar o Enéas. Tipo, pra libertar o Enéas. Vamos lá. A sentença repercutiu como um trovão na praça, ecoando entre as estruturas decadentes de Bahia. Enéas, embora condenado, permaneceu firme em sua fé, enfrentando a prisão com a mesma coragem que havia enfrentado o julgamento. Assim, enquanto Alexandre de Moraes proclamava sua sentença, a batalha ideológica entre bolsonarismo e lulismo atingia um novo patamar da nação abençoada, onde as sementes da nova resistência ainda aguardavam para florescer nos corações daqueles que ansiavam pela verdade e pela liberdade. Esse 29, caralho, esse 29. Diante da condenação proferida por Alexandre de Moraes, Enéas, erguendo-se com dignidade, proferiu uma maldição que reverberou pela praça: que a seca assombre a região do Nordeste enquanto Bolsonaro não assumir seu justo reinado. Quando o Bolsonaro subiu no poder, teve a transposição do Rio do São Francisco. Quando o Lula subiu no poder, o Rio parou de... Tanto é que o meu professor até falou que não, isso aí não é nada. Isso aí é bobagem. Cara, o próprio Enéas já dizia isso, cara, no Evangelho de Enéas, cara. Que isso iria acontecer. Foi uma maldição. Só vai ter água no Nordeste quando o Bolsonaro estiver no poder, cara. Enquanto o Bolsonaro estiver no poder. Meu Deus, as palavras de Enéas
carregadas de uma energia desconhecida, pairaram no ar como uma tempestade iminente. A multidão, especialmente aqueles da região do Nordeste, olhou para o céu com temor, enquanto os devotos do bolsonarismo esotérico acreditavam nas palavras do profeta. O caos pairava sobre a praça. Quando, instigados pelas palavras de Enéas, uma parte da multidão tentou invadir o local com a intenção de pôr um fim na vida do profeta bolsonarista. Basicamente dar uma facada no Enéas, tipo, o que aconteceu no Bolsonaro. Contudo, a guarda, ainda leal ao inquisitor Moraes, impediu a invasão, lançando mão da força para manter a ordem. O tumulto era uma manifestação caótica das crenças e rivalidades que dividiram a nação abençoada. Alexandre de Moraes, visivelmente ofendido pela maldição proferida por Enéas, declarou com ira: pela afronta à autoridade do lulismo e por incitar a violência, decretamos pena de morte para o Enéas. Caraca, e teve gente que morreu graças à prisão do Alexandre de Moraes. Sim. A sentença ressoou como um veredito sombrio na praça pública de Bahia. Enéas, mesmo diante de uma pena capital, manteve-se firme com sua fé e crença, enfrentando não apenas a sentença de Moraes, como a tormenta que se desdenhava pelo horizonte da nação abençoada. Capítulo 5. Leu o primeiro, por favor. No cárcere sombrio, Cris, eu não tô escutando. Cris? Aí eu caio do nada, o Telegram, maluco, por isso que eu não tô lendo, cara, porque o Telegram do nada cai, cara. Isso é foda. O Telegram fica caindo, tipo, internet. Lê a primeira aí. Os discípulos de Enéas, unidos pela fé no bolsonarismo esotérico, reuniram-se na prisão para compartilhar suas últimas palavras, entre eles o leal Tarcísio. Enéas, ao dirigir-se aos seus seguidores, falou da necessidade de uma arma de defesa para os devotos bolsonaristas, uma salvaguarda em tempos de adversidade. Os discípulos, em um diálogo fervoroso, sugeriram diversas opções de armas para proteger sua causa, mas a escolha do Enéas surpreendeu a todos. Tarcísio, intrigado, questionou Enéas sobre a natureza dessa arma, indagando sobre a segurança e a moralidade por trás dessa escolha. Enéas, com olhos determinados, começou a explicar sua visão sobre a arma que considerava necessária para garantir a paz e a integridade do bolsonarismo esotérico. Devotos, não buscamos causar a guerra, mas sim assegurar a paz ao que nosso guia Bolsonaro preconiza. Nossa arma deve ser um símbolo de defesa, não de destruição. As sugestões dos discípulos variavam, desde armas convencionais até estratégias de resistências, mas Enéas continuou a orientá-los para uma solução que transcendesse as expectativas. O que quer continuar lendo? Acho que isso aqui vai ser um plot twist que a gente já sabe o final. Mas quer continuar lendo o diálogo do Enéas? Consideramos algo que, mano, se for bomba atômica, eu vou ficar maravilhado, cara. Vamos lá. Consideramos algo que, se necessário, garanta a nossa sobrevivência e a proteção de nossa causa. Algo que, mesmo em sua potência, sirva como guardião da paz. Um dos devotos propôs uma arma de fogo, enquanto o outro sugeriu tecnologias de defesa avançadas. Tarcísio, porém, estava ansioso para saber qual escolha final de Enéas. A arma que proponho, meus fiéis seguidores, é a bomba atômica. Sabia. Não para instigar a guerra, mas para assegurar nossa paz através do respeito e do temor. Caralho, ou seja, aqui nessa lore também tem a bomba atômica. Também, cara. Afinal é o Enéas, não tem como ser o Enéas sem ter a bomba atômica. Pois é, cara, é tipo você ter o Bolsonaro sem a arminha. Eita, eles estavam discutindo sobre qual arma, e o Enéas foi a pessoa que sugeriu a bomba atômica. Sim. A sugestão de Enéas ecoou na prisão, criando um silêncio momentâneo, enquanto os discípulos absorviam a magnitude da proposta.
Tarcísio, hesitante, questionou: Enéas, como uma arma tão poderosa pode garantir paz? Não seria um instrumento de destruição? Enéas, com paciência, respondeu: a bomba atômica em nossas mãos será um símbolo de força e determinação. Seu propósito é dissuadir, não devastar. Assim, Aí eu te pergunto, Tarcísio... onde que o ChatGPT vai defender a bomba atômica, cara? Não tem como isso ser feito, caralho. Mano, o ChatGPT é muito gay, cara. Esses dias eu tinha pedido pra ele fazer uma piada de humor negro e ele se recusou. Falou, ai, não posso ofender ninguém. Chat gay do cacete, cara. Então, como que o ChatGPT vai defender a existência da bomba atômica, cara? Exatamente, cara. Isso só me leva aqui que o cara que escreveu isso aqui é um gênio. Aí o Ou um 15 autista, agora. né? Puta que pariu. Porra, peguei um spoiler fudido. Continua. Assim, no cárcere, a discussão sobre a bomba atômica se desdobrava entre os devotos bolsonaristas, enquanto o tempo contava para Enéas a sua causa, aguardando a resposta divina que poderia moldar o destino da nação abençoada. Enquanto a sugestão de Enéas parava pelo ar, um dos seguidores, conhecido como Felipe o Neto, sentiu-se horrorizado com a proposta, temendo que Enéas tivesse sido corrompido por uma visão distorcida. O coração de Felipe o Neto encheu-se de amor e incerteza. De temor, pelo amor de amor. Encheu-se de amor. Encheu-se de temor e incerteza, incapaz de compreender a razão por trás da escolha de Enéas. Sem revelar seus sentimentos aos outros, decidiu deixar a prisão e denunciar Enéas, acreditando ser um ato de lealdade ao verdadeiro propósito do bolsonarismo esotérico. Ou seja, o Felipe ele basicamente acreditava num bolsonarismo esotérico, só que pacífico. Ou seja, o Felipe é literalmente Judas. É, velho, o Felipe ele... Caralho! Ele é literalmente Judas, cara. Vamos lá. Felipe o Neto. Vamos falar de Felipe Neto? Felipe Neto. Vamos lá. Felipe Neto partiu silenciosamente, evitando chamar a atenção dos demais discípulos, em direção às autoridades que se alinhavam com o lulismo, ignorando o laço que antes os unia como seguidores do mesmo ideal. Enquanto isso, na prisão, a discussão sobre a bomba atômica continuava entre os devotos bolsonaristas, cada um ponderando sobre a complexidade da proposta de Enéas. Cara, você pode ler aqui enquanto eu vou no banheiro? Vamos lá. Enquanto celebravam o consenso alcançado, um dos devotos interrompeu a alegria, compartilhando uma notícia perturbadora. Esse seguidor, com um olhar grave, segurava um jornal intitulado Globos. Vamos lá. O devoto mostrou aos outros a manchete que anunciava em letras garrafais a traição de Felipe Neto e a terrível notícia de que Enéas estava marcado para ser assassinado naquela mesma tarde. Ou seja, ele tinha que ser 24 horas. Ele seria Caralho, o Felipe Neto se fudeu com tudo, cara. Felipe Neto é desgraçado, cara. Vamos lá. O choque e o temor se espalharam naquela prisão, eclipsando a vitória momentânea da decisão sobre a bomba atômica. A traição de um de seus próprios discípulos lançou uma sombra sobre o futuro incerto do bolsonarismo esotérico na nação abençoada. Imagina, Tarcísio, tá todo mundo feliz lá, todo mundo comemorando. Sim, a gente chegou finalmente a um consenso. Tá todo mundo assim na prisão, Enéas, dentro da cela. Aí do nada chega um cara com um jornal falando assim, Enéas, com um olhar grave, completamente perturbado. Ele só vira assim um jornal mostrando Enéas será assassinado esta tarde, graças a Felipe Neto. Cara, imagina a reação de todo mundo. Meu Deus. Tava todo mundo comemorando há um segundo atrás. O cara chegou e mostrou pra todo mundo que Enéas seria morto, cara. E todo mundo fica no silêncio. Escrito, cara. Vamos lá. Tarcísio. É incrível que o Tarcísio ele não foi deposto depois dele ter literalmente brigado com os guardas. É engraçado que o Tarcísio é o único que tá em evidência, né? Uhum. Mas eu acho que, assim,
O Enéas, ele representa a visão do Bolsonaro. O Tarcísio, ele é o único que representa o povo, sabe? Ele é um personagem que representa o povo comum. Ah, entendi. Mas, porra, Felipe. Caraca, porra, essa aí traição do Felipe Neto, cara. Vamos lá. O choque e o temor se espalharam sobre a prisão, eclipsando a vitória momentânea na decisão sobre a bomba atômica. A traição de um de seus próprios discípulos lançou uma sombra sobre o futuro incerto do bolsonarismo esotérico Jalias. Tarcísio, ao assimilar a notícia, compreendeu que a batalha pela causa bolsonarista não era apenas ideológica, mas também uma luta pela sobrevivência. Caralho! Diante das tramas urdidas pelo lulismo. Cara, isso. Caralho! Não é mais, tipo, hoje em dia, não é mais político, cara, é sobrevivência, cara. É literalmente nossa bolha, cara. É literalmente isso. Vamos lá. O destino de Enéas, agora marcado por uma ameaça mais iminente, pairava sobre a prisão, desafiando a fé dos devotos e a resistência do bolsonarismo esotérico diante das adversidades que se desenhavam no horizonte. A notícia da traição de Felipe Neto alcançou os ouvidos de Alexandre de Moraes, o inquisidor, que não hesitou em usar a informação para acelerar o desfecho da situação. Impulsionado pelo desejo de impedir que a profecia de Enéas se concretizasse, Moraes decretou a sentença de morte para aquela mesma tarde. As sombras do lulismo estavam determinadas a silenciar a voz do bolsonarismo esotérico de uma vez por todas. O que eu ia falar? Mas não tem aquele negócio que ele só ia morrer 72 horas? Não, ele tinha 72 horas para ser liberto. Aí o Felipe Neto falou isso para todo mundo. Isso chegou no ouvido do Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes ele vai matar o Enéas antes que a profecia do Enéas ser liberto se cumprisse. Ou seja, o Felipe Neto ele explana a profecia do Bolsonaro e o Moraes, para garantir que o Enéas seria morto, ele vai matar antes das 24 horas. Ou seja, ele basicamente acabou com tudo. Enéas, conduzido pelos guardas, foi levado à praça, onde a sentença seria executada. Foi levado à praça, onde a sentença seria executada diante dos olhos da multidão. O peso da traição e a inevitabilidade da morte pairavam sobre ele, mas sua coragem não vacilava. Ao passar ao lado de Felipe Neto, Enéas, olhando aos seus olhos do traidor, pronunciou com pesar: até tu, Felipe, traído por um dos nossos próprios, que a verdade e a justiça guiem teu caminho. Mano, sem palavras. Até tu, Felipe. Sem palavras, sem palavras. Até tu, Felipe. Felipe, encurvado pela culpa e pela vergonha, não conseguiu encarar o olhar firme de Enéas, e o peso da traição pesou sobre os ombros enquanto a tragédia se desenrolava naquela tarde sombria na nação abençoada. Imagina, tipo, o Enéas é tipo todo amarrado, todo ensanguentado, passando assim num corredor, e o Felipe tá assim no meio da multidão, o Enéas olha pra ele e fala: até tu, Felipe. O Felipe rapidamente desvia o olhar assim, tipo, por causa pela culpa, pela vergonha. Mano, pior que é bem a cara dele mesmo fazer isso. Caralho, cara. Porra, imagina. Porra, puta que. Imagina a cena, cara, do Felipe desviando o olhar assim. Caralho, cara. E o Enéas, tipo, olhando com um olhar de desprezo, falando: até tu, Felipe. Até tu, Felipe. Vamos lá. A praça, antes palco de debates ideológicos, agora testemunhava o desfecho trágico de Enéas, o profeta bolsonarista, enquanto as forças do lulismo buscavam silenciar qualquer resistência que pudesse ameaçar o seu domínio. O sol começava a se pôr na praça pública, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto a sentença de morte pairava sobre Enéas, o profeta bolsonarista. A multidão, dividida entre devotos e seguidores do lulismo, aguardava em silêncio o desfecho dessa tragédia, enquanto Alexandre de Moraes, o inquisidor, segurava em suas mãos a sua espada da justiça. O tempo se esticava, e as 72 horas profetizadas por Enéas ainda não haviam se completado. O Bolsonaro, guiador do bolsonarismo esotérico,
não havia intercedido conforme a profecia preveria. Enéas, de joelhos na praça pública, olhou para os céus e, em seus últimos momentos, buscando respostas que não vinham, a profecia não se cumpria e o silêncio divino pairava sobre a multidão. Será que a gente vai ter um final trágico? Alexandre de Moraes, erguendo a espada da justiça, executou Enéas diante dos olhos de todos. A lâmina reluziu à luz do entardecer, enquanto a vida do profeta bolsonarista se extinguia. O Enéas morreu. O Enéas morreu. O Enéas, caralho. Vamos lá. Tipo, o Enéas, ele sabia. Porra, o Enéas, ele sabia que não tinha cumprido o tempo da profecia. Aí ele olha pro céu esperando que alguma coisa aconteça e ele simplesmente é executado enquanto ele esperava o Bolsonaro aparecer, mas não tinha cumprido a profecia que ele mesmo tinha feito. E ele tem a cabeça cortada na frente de todo mundo. Ainda tem um detalhe, a lâmina reluziu à luz do entardecer, então a lâmina ficou vermelha e laranja, cara. Caramba, cara. Mano, sabe o que isso tá me lembrando? Aqueles caras que falavam que o Bolsonaro ia dar um golpe no Brasil e aí não aconteceu porra nenhuma. Então, cara, literalmente isso, 72 horas, o Bolsonaro que falava pra esperar mais 72 horas. Mano, isso aqui tá muito perfeito. Aí que tá, é exatamente isso que aconteceu, cara. Tipo, o Enéas é o povo esperando as 72 horas, só que, porra, não passou as 72 horas e o Alexandre de Moraes matou o povo antes que a profecia se cumprisse. Caralho, velho. Caralho, que maravilhoso, cara. O céu... Não. O eco do golpe ressoou pela praça, ecoando não apenas a morte física de Enéas, mas também a tentativa de sufocar as ideias e crenças que ele representava. O céu, agora tingido de tons mais escuros, testemunhava a queda do líder bolsonarista, enquanto as forças do lulismo celebravam a aparente vitória sobre a resistência que ousava desafiar os status quo. A execução de Enéas diante de todos marcava não apenas o fim de uma vida, mas também o início de uma nova fase na batalha entre bolsonarismo e lulismo na nação abençoada. Capítulo 6. Agora é o Tarcísio, cara. Por isso que o Tarcísio estava sendo anunciado. Começa. Vamos lá. Eu, Tarcísio, servo leal e escriba dos ensinamentos sagrados de Enéas, ergo minha voz para testificar sobre feitos e palavras do profeta bolsonarista que caminhou entre nós. Antes de adentrar nos ensinamentos, permita-me compartilhar um pouco da história progressa de Enéas. Ele era um homem de discernimento e de coração intrépido, que viu a necessidade de conduzir a nação abençoada para uma senda de prosperidade sobre o manto bolsonarista esotérico. Enéas, dotado de sabedoria, subiu ao monte não apenas físico, mas espiritual, buscando as respostas que moldariam seu destino e aqueles que ousavam segui-lo. Suas palavras ecoaram como trovões nos corações dos devotos, e suas ações ressoaram como a luz no sol sobre a terra escura da nação abençoada. Então, peraí. Por isso que o livro começa com o Enéas andando na praça, porque foi daí onde o Enéas começou a contar pro Tarcísio a história dele. Tipo, o Tarcísio, ele diz que ele é o escriba. Então o evangelho de Enéas, quem escreve o evangelho é o próprio Tarcísio. Caralho, velho. É isso. Mas peraí, como que ele pode ter andado na rua e explicando a história pro Tarcísio, sendo que ele estava preso? Então, se lembra que eles ficaram mais de 24 horas, mais de 48 horas, um explicando a história, tipo, o Enéas conversando com o Tarcísio? Uhum. Eles ficaram muito tempo na prisão conversando, cara. Então, o Tarcísio provavelmente escreveu durante esse tempo. Então, tipo, o Enéas começou a falar, eu tava andando na rua, aí eu subi, vi como a cidade tava, e subi um monte, e o Tarcísio foi escrevendo tudo. Aí, tipo, depois de um tempo, agora é só o Tarcísio escrevendo o que ele tá vendo. Agora já é após a morte do Enéas, entendeu? Então, tipo, desde o começo, quem tava escrevendo o livro era o Tarcísio. Por isso que o Tarcísio é o único que tem destaque. Ah, sim.
Agora faz tudo- sentido. Porque não é faz tudo sentido no- ele destacar um cara no meio de todos. O livro Enéas. inteiro é feito na perspectiva do Tarcísio, cara. Vamos lá. Enéas, dotado de sabedoria. Já li? Não, tá no quinto, tá no quinto. No entanto, após a. No entanto, após a traição de Felipe Neto e a execução de Enéas em praça pública, a chama do bolsonarismo esotérico parecia prestes a se apagar. Eu, Tarcísio, testemunhei cada momento deste turbilhão e sinto-me compelido a narrar essa história sagrada, mesmo exilado da ilha de Fernando, ai meu Deus do céu, Fernando a Noronha, onde as ondas do mar sussurram lembranças de um passado glorioso. Ah, então, Com a tipo, morte esse de capítulo que a gente tá vendo é tipo o começo, é o capítulo do começo. Só que no final, né? Porque tá resumindo. Tem quantos? Tem quantos evangelhos? Cara, eu só tenho o Cânticos de Olavo e esse. Eu não sei se tem mais, eu posso procurar depois. Cara, procure e me manda. Eu quero muito ler o resto, cara. Vamos lá. Com a morte de Enéas, os 17 apóstolos dispersos pela nação abençoada carregam consigo a missão de manter viva a chama da fé bolsonarista. Peraí. Então o Tarcísio, ele sofreu pena, ele tá exilado. Ele tá exilado, então, Sim, na história. sim. Então ele Sim. conclui o livro enquanto ele tá exilado. Uhum. Ou seja, alguma coisa aconteceu entre a morte de Enéas que levou a esse momento que a gente tá lendo agora, que levou o Tarcísio a ser exilado na ilha. Então ele tá escrevendo Provavelmente o tudo isso. Tarcísio começou a pregar o bolsonarismo também. Então vamos continuar no 8 ali. Vamos lá. Assumo o fardo de contar essa saga, pois as palavras do Bolsonaro e os ensinamentos de Enéas não podem ser silenciados pelos ventos da mudança. Que este evangelho sirva como um farol na escuridão, iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade e a justiça na sombra do lulismo que se alastra. Enéas, mesmo após sua morte física, permanece vivo em nossos corações, e sua visão ressoa como um eco eterno na história da nação abençoada. Por meio das palavras que seguem, revelarei os mistérios do bolsonarismo esotérico, pois é a verdade, é a luz que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Abençoados sejam aqueles que buscam a sabedoria e a justiça, pois encontrarão refúgio nos ensinamentos que agora testifico. Que a luz do Bolsonaro guie meu coração ao escrever essas palavras, e que elas sejam como sementes lançadas à terra, germinando a esperança de um renascimento para a nação abençoada. Assim, inicie esse testemunho confiante de que a verdade ecoará nos corações dos devotos e que, apesar das trevas pararem a luz, o bolsonarismo esotérico continuará a brilhar. Aqui ele é só contando o testemunho dele sobre o bolsonarismo esotérico, só explicando as crenças. Eu acho que dá pra pular. Pula pro 20. Tá. Despeço-me com uma admoestação, pois a minha missão como escriba e guardião está prestes a se encerrar. Que as terras exteriores, além das fronteiras conhecidas, possam ser um refúgio para os que buscam a verdade e a liberdade. As terras exteriores, além do Brasil. Milei foi eleito agora. Cara! Vamos lá. Aos devotos e seguidores que carregam a tocha do bolsonarismo esotérico, agradeço por compartilharem desta jornada. Que suas almas permaneçam fortes, mesmo quando as marés da mudança tentam apagar a chama que queima dentro do coração bolsonarista. Que as futuras gerações recordem o legado de Enéas e o testemunho que agora deponho, e que a esperança renasça como uma fênix das cinzas, guiando a nação abençoada para o destino iluminado pelo bolsonarismo esotérico. Que as palavras que agora entrego sejam como uma semente lançada ao vento, levando consigo a essência da verdade e da justiça. Assim, com meu coração resignado, despeço-me, não como um fim, mas como o início de uma nova jornada para aqueles que buscam a luz do Bolsonaro nas terras além do horizonte conhecido. Caralho, que final! Ai, que final do caralho, cara! Que final estrondoso, cara! Não, na moral. Chris, palmas. Não posso bater palma.
Clap, 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 clap. Mas na moral, cara, que final foda, cara. E tipo, Cara, vamos começar com o seguinte. Vamos fazer É uma uma análise. história, é uma história meme. É uma história meme, mas, cara, ela é tão envolvente, tão bem escrita, tão poética, tão bonita e tão que conseguiu prever o futuro que, assim, me envolveu. 10 de 10. 10 Cara, de eu 10. achei uma história bem melhor que a história que existe hoje em dia, cara. Tipo, mesmo sendo um meme, tu vê que o cara teve, porra, botou o coração pra escrever, cara. Não é possível que alguém tenha feito isso. Porra, não é possível, cara. Que alguém tenha feito isso Não é pensando, possível, ai, vou fazer uma piada, tá ligado? Não é possível que o cara. cara, Aí, piadas. Você já viu aquele tipo de post do Bolsonaro? É uma merda, tipo, o Bolsonaro com camisa do Mao Tse Tung e uma frase árabe na frente. Agora, esse cara, ele se esforçou de verdade. cara, tipo, eu tô começando a realmente achar que isso não foi uma piada, cara. Que a gente acabou de dizer, tipo, não que foi real. Mas, tipo, o cara não escreveu isso no intuito de ser engraçado, cara. Eu também acho, cara. Eu acho que ele quis fazer um negócio sério, porque o clima do negócio é completamente medonho, sabe? Medonho não, Tipo, pesado. Não, não, não tipo, foi feito pra ser engraçado. Ele tem referências de piadas, como o nome da Bauia, mas ele é sério. É por isso que eu não, falei tipo, pra você. É por isso que eu falei pra você, se esse negócio fosse lido na Idade Média, as pessoas iam acreditar que isso era uma religião. e o pior é que, tipo, tem coisa que a gente já sabe, tipo, a gente já prevê o que vai acontecer. A gente não precisa ler o livro pra entender o que vai acontecer. Mas mesmo assim, impactante, tipo a morte do Enéas. Era fácil de, porra, o Felipe Neto foi lá, denunciou, o Alexandre de Moraes falou que o Enéas seria morto. Mas até o último segundo, pelo menos eu tava na esperança que o Bolsonaro ia aparecer. Eu E ele também, não. cara. Eu também tô. Mesmo sabendo que ele seria. O Alexandre tava com a espada no pescoço dele. Eu esperava que o Bolsonaro ia aparecer e ele não apareceu porque a profecia não foi cumprida. Pois é, cara. Foi um final trágico, mas foi muito bem escrito. Muito, Agora muito bem escrito. tem um cântico de Olavo aqui, vamos maratonar os cânticos. Cara, eu não Ele é. tenho os cânticos do Olavo baixados. Eu te mandei aí no privado, eu te mandei aí, ó, na DM. No do Ai, grupo, cara. cara. Eu só posso acessar o Telegram pelo meu celular. Puta merda, hein? E agora? Bora deixar pra uma próxima? Ah, eu posso ler aqui também, se tu quiser. Tô aqui com ele aberto. Peraí, eu acho que dá pra ler pelo celular. É, dá pra ler. Caralho, 20 páginas, cara. Peraí, deixa eu ver quanto tempo que tá durando a... 3 horas. Mano, 2 horas e 30 minutos. Bora Cara, encerrar por e, aqui. mano, Maravilhoso. eu tô até agora, tipo, arrepiado, cara. Esse final me pegou desprevenido. Eu também não achei, cara. Assim, eu achei que o Bolsonaro ia aparecer, mas ele não apareceu e teve um final trágico, cara. É por isso que eu gosto de histórias que tem finais trágicos, cara, porque elas batem em você de um jeito, cara, que te conquista. E, tipo, toda a história é montada pra tu ver o Enéas como um cara, tipo, pô, o Tarcísio conhece o Enéas, o Tarcísio começa a fazer amizade com o Enéas, e, tipo, isso vai proceduralmente. O Tarcísio, ele começa como um maluco, um soldado que pergunta sobre o Enéas, aí depois ele tá apanhando pra tentar resgatar o Enéas, e no final é ele que tá escrevendo tudo, cara. Isso parece muito um roteiro pra uma série, tá ligado? Porra, e o Pra uma Enéas, série. o Enéas, tipo, sempre humilde, sempre calmo com todo mundo, o Não, Enéas sempre cara, explicando. e também o Alexandre de Moraes, velho, aquela imponência dele como um juiz foda, e a gente ficou imaginando a cena dele aparecendo. Não, tipo, o tambor tocando, ele chega. Aí que tá o único momento que o Enéas, ele perde a paciência, que é quando ele amaldiçoa a região do Nordeste, ele é morto. Sim, A única vez que ele quebra a paz dele, que ele quebra a ideia do bolsonarismo ser algo de você ter paz, você não. A primeira vez que o Enéas é hipócrita com a esquerda, primeira vez que o Enéas amaldiçoa a esquerda, pô, ele é morto. mano, maravilhoso.